Claquete. Posso começar? Oi, galera. Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Ana Carolina. E eu sou Maria Clara. Nós somos alunas de Ciências Biológicas da Unifal. Fazemos parte do PIBID. Estamos aí em parceria com a professora Simone Ismael Brasil. E estamos fazendo a correção dos PETs para ajudar vocês aí no que a gente pode, já que nesse momento, né, as coisas estão mais complicadas para vocês. A gente hoje vai fazer a correção do terceiro ano, né, do PET, do segundo PET do terceiro ano, da semana 1 e 2. Vamos lá para as questões. Questão número 1. Lei de Mendel, lembre-se. Mendel cruzou plantas puras de ervilha com flores vermelhas e plantas puras com flores brancas, e observou que todos os descendentes tinham flores vermelhas. Neste caso, Mendel chamou a cor vermelha de dominante e a cor branca de recessiva. A explicação oferecida por ele para esses resultados era que as plantas de flores vermelhas da geração inicial possuíam dois fatores dominantes iguais para essas características. As plantas de flores brancas possuíam dois fatores recessivos iguais. Todos os descendentes desse cruzamento, a primeira geração de filhos, tinham um fator de cada gene. Então, era Vzão e Vzinho. A combinação que assegura a cor vermelha das flores era Vzão e Vzinho, que é o que assegura as cores vermelhas nas plantas, né? Todos os descendentes tinham cor vermelha. Ok. Considerando aí que todos os descendentes tinham cores vermelhas, a pergunta é: tornando-se o grupo de plantas cujas plantas são vermelhas, como distinguir aquelas que são Vzão, Vzão, das que são Vzão, Vzinho? Aí aqui, ó, coloquei um esqueminha para ajudar vocês. Ali a gente tem o recessivo branco, que é Vzinho, Vzinho, o dominante vermelho, que é Vzão, Vzão, mas o dominante vermelho também pode ser Vzão, Vzinho. Tendo Vzão, ele é dominante vermelho. Ali, a geração, né, a flor que foi gerada, foi vermelha, Vzão, Vzinho. E como que a gente faz para descobrir qual é Vzão, Vzão e qual é Vzão, Vzinho? A gente cruza tanto o Vzão, Vzão quanto o Vzão, Vzinho com o Vzinho, Vzinho, que é recessivo. E aí a gente vai ver desse cruzamento quais que vão sair. Se você cruzar Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho, elas serão vermelhas, porque tem dominante aí. Se for Vzão, Vzinho cruzado com Vzinho, Vzinho, existe a chance de serem brancas e vermelhas. E aí você consegue identificar qual é Vzinho, Vzinho e qual é Vzão, Vzão. 2. Questão do Enem. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em dois grupos que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo o grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folha verde com a planta original e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Ao final do experimento, os dois grupos de plantas apresentavam. Bom, gente, essa questão ela, ela vai falar muito sobre as modificações do ambiente, né? Uma planta, todas as plantas elas são idênticas. Então, se você for pensar, ela não deveria ter modificação. Só que existe a modificação pelo ambiente. E essa modificação é fenotípica. Sempre que houver uma modificação, tipo assim, eu sou branca, fui para o sol, fiquei mais morena de ficar no sol. Essa foi uma modificação fenotípica. Então, a nossa resposta seria a letra B. Que os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes, tá? Amiga, sem áudio. Tudo certo. Meu Deus, uma tragédia. Vai, parou. Questão 3. Durante muito tempo, cientistas acreditaram que variações anatômicas entre os animais fossem consequências de diferenças significativas entre seus genomas.
Porém, os projetos de sequenciamento de genoma revelaram o contrário. Hoje, sabe-se que 99% do genoma de um camundongo é igual ao do homem, apesar das diferenças entre eles. Sabe-se também que os genes ocupam cerca de 1,5% do DNA e que menos de 10% desses genes codificam as proteínas que atuam na construção e na definição das formas do corpo. O restante possivelmente constitui DNA não codificante. Como explicar, então, as diferenças fenotípicas entre as diversas espécies de animais? A resposta pode estar na região não codificante do DNA. Quando a gente lê essa questão, a gente pensa, caramba, como é que 99% do genoma é idêntico, é igual, e a gente pode ser fisicamente tão diferente, né? Então, nesse aspecto, a gente pode deixar claro a diferença entre genótipo e fenótipo. O genótipo tá aí é a composição genética, né? Enquanto o fenótipo é mais a característica física notável, né? Então, aí, o que acontece? 10% desse DNA, ele é constituído por DNA não codificante. As regiões não codificantes do genótipo de cada ser vivo, ele pode apresentar uma função fenotípica, né? Palavra. Então, tá. Isso significa que mesmo não atuando na formação das proteínas, pode atuar como correguladora de uma outra função específica. Então, por conta disso, atribui-se que esses elementos não codificantes, não codificados, eles são fundamentais para a determinação das características desses seres vivos. Parece pouco, né, por causa do índice ali da porcentagem, mas na verdade é bastante. Então, essas informações, apesar de elas não serem traduzidas em sequenciamento, né, de aminoácido, elas interferem no fenótipo. Parece pouco, a porcentagem é baixa, e a gente, quando fala não codificado, soa um pouco estranho, né? Não traduzidos e tal. Mas isso é muito importante para a determinação do fenótipo, né? O que diferencia aí os homens dos camundongos. Analise a imagem que mostra um cariótipo de um indivíduo de sexo masculino. Bom, pessoal, nós vamos analisar aí que nós temos 22 células somáticas. E as outras duas, os outros dois cromossomos que nós temos aí, são sexuais, tá? Até esse 22 aí, eles serão somente somáticos. O que modifica o que modifica é o Y e o X aí, né? Que eles serão sexuais, o Y e o X. Então, e aí tá dando as opções, e aí tá dando as opções pra gente marcar, né? Tá falando aí que tem 23 pares de cromossomos. Não, porque a gente tem 24, né? Porque o Y e o X são também cromossomos. Pessoal, aí a gente aí não vai ter par, né? Tá um pouquinho errada aí essa questão. Nós vamos ter. Tá faltando sempre o par aí, porque todo cromossomo, todo DNA tem que ter um cromossomo da mãe e do pai. Então o 1 deveria ter um do pai e um da mãe, o 2, um do pai e da mãe. Só os mesmos sexuais que realmente é um de cada. Mas os somáticos tem que ter um do pai e um da mãe, tá? Eles seriam 2N. Então a letra A tá errada. A letra B também tá errada, porque seriam 24 cromossomos simples e não é. 48 moléculas de DNA. E sim, a gente tem 48 moléculas de DNA. Por quê? Porque a gente possui o cromossomo, que ele é 2N. Se ele é 2N, se a gente possui 24 cromossomos, então serão 48 moléculas de DNA, tá? Então a resposta vai ser a letra C. 5. Os diferentes alelos de um gene. A. Ocupam posições variáveis nos cromossomos homólogos. Não, as posições não são variáveis, são as mesmas posições. B. Localizam-se em cromossomos não homólogos. Não, eles estão localizados nos homólogos.
C. Ocupam diferentes lóculos gênicos na herança quantitativa. Não, eles ocupam os mesmos lóculos. D. Surgem por evento de permutação entre cromossomos homólogos. Não, eles não surgem por evento de permutação, eles não surgem por crossing over. Então, eles apresentam sequências nucleotídicas diferentes que surgiram por mutações, né? Quando tem aí a mutação de azinho-azão, vezinho-vezão, eles surgem por mutações. Número 6. Analista. Meu pai era um galgo e minha mãe era um boxer. Tive dificuldades em decisões do tipo lutar ou fugir. Na tira acima, o cão analisando descendentes de cães pertencentes a raças diferentes. Sabe-se que o cão domesticado, cães familiares, apresenta um número diploide de cromossomo igual a 78, 2N igual a 78. Portanto, pode-se prever que o exemplar protagonista principal dessa tira tenha. Gente, se é 2N, então, se 2N é 78, então N vai ser igual a 39, né? É bem básica essa questão, não tem nada demais. E seria a letra D, que é 39 cromossomos nas células produzidas ao final da gametogênese, uma vez que as diferentes raças de cães domésticos pertencem à mesma espécie. Questão 7. A acondroplasia é uma forma de nanismo que ocorre em uma a cada 25 mil pessoas no mundo. Curiosamente, as pessoas não anãs são homozigóticas, recessivas, para o gene determinante dessa característica. José é um filho anão, filho de Maria, anã, e pai sem nanismo. Então, a mãe é anã e o pai não. Ele é casado com a Laura, que também não é anã. Qual a probabilidade de José e Laura terem uma filha mulher, filha anã? Vamos lá, eu esquematizei aqui para facilitar. Então, as informações que a gente tem. Primeiro, que o anão é homozigoto e é dominante. Então, ele tem o N maiúsculo. É N maiúsculo e N maiúsculo ou N maiúsculo e minúsculo. Para não falar Enão e Eninho, né? E o pai, ele é recessivo. Então, tem que ser N minúsculo e N minúsculo. A mãe, ela pode ser heterozigótica ou homozigótica dominante. Então, ela pode ser enão, enão de novo, ou enão, eninho. Aí eu coloquei os cruzamentos para vocês. No primeiro aqui, ó, a mãe, quando ela é homozigótica dominante. E o pai, que é sempre recessivo. O cruzamento dá aqui, ó, José, N maiúsculo e N minúsculo, heterozigótico. Então, é enão, eninho, ó. Ela ainda é dominante, mas agora ela é heterozigótica. E o pai continua homozigoto recessivo. Da mesma forma, José continua heterozigoto com o recessivo e com o dominante. Então, a gente chegou à conclusão de que José é N maiúsculo e N minúsculo. Portanto, quando o José resolve se casar com a Laura, e a Laura não tem a doença e é recessiva, eninho, eninho, o cruzamento entre eles vai dar uma chance de 50% do filho ser anão, porque o José carrega o gene dominante N maiúsculo. Aí a gente pega esse 50% que é de chance dele ser anão e divide de novo por 2, porque aqui tem o sexo masculino e o feminino, e eles querem saber o sexo feminino. Então, é o resultado de 50% dividido por 2, que dá 25% nesse caso. Então, a chance é de 25% da criança nascer anã e mulher de um casal José e Laura. Certo? Bom, gente, a gente vai dar continuação agora ao PET, o PET da semana 3, tá? O PET 2, semana 3. Questão 1. Desculpa. A gente podia deixar esses erros depois preto, sabe? Tipo em preto e branco, igual os TikTokers. Questão 1.
Enem. O heredograma mostra a incidência de uma anomalia genética de um grupo familiar. O indivíduo representado pelo número 10, preocupado em transmitir o alelo da anomalia genética aos seus filhos, calcula que a probabilidade de ele ser portador desse alelo é. Bom, para a gente calcular isso, seria legal se a gente fizesse a análise desse heredograma, né? Bom, a gente vai perceber que ele é recessivo, porque ele pode ser doado ou não, e ele pode ser tanto pro, e essa anomalia, essa mutação, ela pode ser dada tanto pelo homem, tanto pela mulher. Então, também não é específico do sexo, tá? E aí, a gente vai fazer a análise aí. Os pais do 10, eles não possuem anomalia, só que eles são portadores. Por quê? Porque eles possuem um filho, que é o número 11, com essa anomalia. Se eles possuem essa anomalia, se eles vão possuir essa anomalia, então a gente vai fazer o cruzamento, a gente vai fazer o cruzamento básico, tá? Porque como os pais são azão azinho, então a gente vai fazer o cruzamento básico dele possuir. Bom, esse cruzamento aí, a gente vai procurar a chance dele poder passar para o filho, né? A gente já exclui o azinho azinho, porque ele não possui anomalia. Então, a gente vai ficar com azão azão e azão azinho azão azinho, tá? E aí, a gente vai perceber que a chance dele poder passar para o filho é de 2/3. É isso mesmo. É de 2/3, ou seja, vai ser de 66,6, que seria a questão D, que é 67, tá? Então é bem básica, é cruzamento básico esse aí, não tem nenhum mistério, essa questão é bem simples, bem tranquila. Questão número 2. O esquema mostra a genealogia de uma família. Os símbolos escuros representam os indivíduos míopes e os claros indivíduos com visão normal. Então tá, ó. Os que estão preenchidinho aí de preto tem essa questão na visão, e os que estão aí em branquinho não. A probabilidade do casal 1 e 2 ter uma criança míope é. Aí eu esclareci um pouco aqui para vocês, ó, uma explicaçãozinha. Aí nós temos do lado esquerdo a família paterna e do lado direito a família materna. O que acontece? Vamos focar ali na família materna. A gente sabe que quem tem a miopia é recessivo. Então, quem tem a miopia e tá ali de pretinho é azinho, azinho. Certo? E aí, o que acontece? Essa pessoa que tem miopia e é azinho, azinho, ela só tem azinho para passar para o filho. Então, obrigatoriamente, o filho tem que ter o azinho. Só que como nenhum filho tem a miopia, significa que eles também têm um azão. Porque se eles fossem só azinho, azinho, eles teriam miopia. Mas eles não têm miopia. Então, eles têm o azão que veio ali do pai, mas eles têm o azinho que veio da mãe, porque a mãe só tem o azinho para passar para eles. Então, eles têm que ter um azinho, entendeu? Eles têm ali o dominante, mas eles também têm o recessivo. Então, ok. Aqui, ó, a mãe, número 2, a gente acabou de descobrir que ela é azão azinho. Carrega o azinho ali com ela. Por outro lado, o pai, ele tem miopia, então o pai é azinho azinho. E aí aqui, ó, no lado direito, a gente tem o cruzamento disso e as probabilidades. Então a gente descobriu que a probabilidade deles terem um filho com miopia é de 50%, porque a mãe, apesar de não ter miopia e carregar o azão, que é dominante, o azão que é referente à visão normal, ela também carrega o azinho que é referente à miopia. Então a chance ali é de 50% de ser azão, azinho, tá digitado errado, mas é azão, azinho, azinho, azinho. Porque o gabeta da mulher, ele transporta o gene recessivo, apesar dela não ter a doença necessariamente. Ela carrega a doença, ela só não manifestou. É como se fosse isso, tá bom? Questão 3. O FMG.
as pessoas podem detectar a substância química feniltiocarbamida, PTC, como um gosto amargo ou mesmo não sentir qualquer sabor. Observe o heredograma abaixo para a capacidade de sentir gosto dessa substância. Gente, eu vou pedir um favor para vocês. Se vocês puderem, desenhe esse quadro num caderno, pause aí o vídeo. Desenhe esse quadro no seu caderno, numa folha, onde for. E faz puxando aí azão, azinho, que vocês vão fazer, que vocês vão perceber que em toda questão que vocês forem fazer, vai ficar muito mais fácil quando você faz essa análise de colocar azão, azinho. A gente vai ver aí, ó, que os pais, um ele possui mutação e o outro não. Essa mãe aí, que possui a mutação, ela vai ser azinho, e o pai, ele é azão traço. Só que a gente vai perceber que eles possuem uma filha que possui a mutação. Então, se a filha possui a mutação, o pai também tem que ser portador. Então, ele é azinho. E como os pais, e como esse casal aí, eles possuem mutação, os dois, então os filhos só podem ter a mutação também. Ou seja, essa mutação, ela é recessiva, porque os pais só podem doar azinho para os filhos. Eles não podem doar outra coisa, então os filhos não teriam a possibilidade de não possuir a mutação, tá? Então, com base nesse heredograma, em outros conhecimentos sobre o assunto, é incorreto afirmar que o alelo para a capacidade de sentir o gosto do PTC é dominante. E não, ele é recessivo para sentir o gosto, tá, gente? É só para sentir o gosto. Letra B. O local do gene em estudo está situado no cromossomo autossômico. E na verdade, está assim, tá, gente? O local do gene está situado no cromossomo autossômico. Sim, porque ele é somático. Letra C. O risco de 3 nascer incapaz de sentir o gosto do PTC é de 50%. E aí, a gente vai fazer aquele cruzamento do azão, azinho, azão, azinho. E aí, a gente vai perceber que, como é recessivo, a gente vai ver que a chance dele possuir, e para sentir o gosto, a chance é de 1/4, porque teria que ser azinho, azinho. Então, seria 1/4, que seria 25% de chance, e não 50%. Então, a letra C é a questão incorreta, tá? Porque nessa questão, né, amiga, tem até uma pegadinha, porque fala assim, incapaz de sentir. Então você tem que assinalar a incorreta para o incapaz de sentir. Então isso dá uma dificultada na cabeça, mas é isso aí. É verdade. E volta lá pra gente só falar da letra D. E a letra D, os indivíduos 1 e 2 são heterozigotos. E sim, são heterozigotos. Outra coisa que vai confundir a cabeça. Porque aí a gente vai pensar assim, 1 e 2 Ah, é a mãe e o pai lá em cima que a mãe tá errada. Que a mãe possui mutação, só que não. Na verdade, essa análise aí que a gente tem que fazer é sempre que tiver 1 em letra romana, o 2 em letra romana, a gente vai ler na vertical. Ou seja, eles realmente são heterozigotos, entendeu? Porque a gente vai ler sempre em número romano. Número romano é sempre na vertical, tá? Então, sim, eles são heterozigotos, que seria o pai e a mãe da lateral ali, da esquerda. É isso. 4. Na genealogia adiante, os indivíduos em escuro apresentam uma doença hereditária, enquanto os outros exibem o fenótipo normal. O círculo representa as mulheres e o quadrado representa os homens. Então, ok. O escuro, mais uma vez, representa a doença, o que facilita para a gente, já que todos os nossos exercícios dizem respeito a isso, né? O que está mais escuro ali representa a doença, e o que está mais claro ali, que não está preenchido, é o fenótipo normal, né? Da doença. Então, a gente tem aqui, ó.
no primeiro, ali aqui em cima na esquerda de vocês. A gente tem a mulher, o feminino recessivo que tem a doença, o masculino que não tem a doença. Aí a gente vem aqui, ó, a gente chega na conclusão de que o gene da doença ele é recessivo, porque, ó, por exemplo, a gente tem aqui os filhos, tem 3 filhos. Desses 3 filhos, no cruzamento do pai e da mãe aqui, esses 3 filhos só tiveram, tá vendo? Um filho com essa doença. Só um filho foi recessivo. Aí aqui a gente fez o cruzamento, ó. Só um quarto de filho, daí no caso, é que tem a doença, que é aqui é o filho 4. E aí, quando a gente desce para os últimos filhos, para a terceira geração, a gente vê que o gene ele é recessivo, que os pais normais eles têm o filho afetado, e esse filho ele é homozigoto recessivo, o filho afetado aqui, ó, no caso. E isso pode ser identificado porque no pai 1 e 2 tem o filho afetado. No pai 1 e 2 aqui, ó, o filho 2 aqui é afetado, certo? A doença hereditária, a doença hereditária é condicionada por gene dominante ou recessivo? Então a pergunta é: a doença, ela é recessiva ou ela é dominante? B. Dos 10 indivíduos que tem ali naquele exemplinho nosso, qual que é o único que não pode ter o genótipo definido? Então são duas perguntas. Dominante ou recessivo? Qual dos filhos não dá para explicar se ele vai ter a doença ou não? Então a gente vem aqui, ó. A mãe aqui em cima, que tem a doença, o feminino que tem a doença e é recessivo. Por quê? O pai não tem a doença, mas eles têm de 3 filhos, eles têm um filho só que tem a doença, então ele é recessivo. Mas aqui a gente sabe que o pai, ele é azão azinho. Por quê? Como é que veio parar 2 azinhos aqui, entendeu? Um azinho veio da mãe, mas o outro azinho tem que ter vindo do pai. Então, o azinho é recessivo porque o pai, ele não tem a doença, mas ele tem o azão, mas ele passou o azinho para o filho, então ele também tem que ter o azinho. Então, o azinho é recessivo, porque aqui a dominância do azão prevaleceu e o pai não tem a doença. Então, ele é recessivo, a doença é recessiva. Aqui no caso, o indivíduo que não dá para saber se ele vai ter a doença ou não é o indivíduo 3-1, que é esse aqui, ó. Porque o que acontece? Aqui, ó, os pais são azão azinho. Aqui, esse aqui recebeu o azinho da mãe e o azinho do pai. A gente vê aqui, ó, a probabilidade dele receber azinho é muito menor, né? Aí ali a gente tem o cruzamento. No cruzamento aqui, ó, da direita, a gente vê que a chance de ser azinho é menor. Então tá aqui, ó, a chance de ser azinho. Mas a chance de ser azinho, dominante, e não ter a doença é muito maior. Mas a gente não sabe exatamente, porque ele pode ser azão, ou ele pode ser azinho. O indivíduo 2, aqui em cima, ó, aqui embaixo, ele é azinho, e ele tem a doença. Mas os seus pais, eles são normais, eles têm o fenótipo azinho. O azinho veio para cá, mas aqui poderia ter vindo um azinho, ou um azão. Podia ter vindo um azão da mãe, outro azão do pai, ou um azão da mãe, um azinho do pai, e vice-versa. Então, esse aqui a gente não consegue determinar. A gente não consegue determinar qual pode ser a probabilidade. Aí a gente tem aqui o cruzamento que mostra que tem 3 chances dessa pessoa não desenvolver a doença, mas também não dá para determinar se ela é azão ou azinho pelo cruzamento, entendeu? Para deixar claro, esse indivíduo aqui, ó, esse indivíduo 3-1, ele tem 1/3 de chance de ser azão, e 2/3 de chance de ser azinho. Então não é 50%, 50%, mas também não dá para determinar exatamente, fica ali entre o azão e o azinho, de acordo com a porcentagem, né, e com a probabilidade. E acabamos mais um pet. Bom, gente, a gente vai encerrar esse pet aqui, tá? A gente vai dividir, nós vamos fazer o volume 2 todo, vamos apresentar para vocês, só que nós vamos dividir em 2 vídeos. Nós apresentamos para vocês agora o pet 1, 2 e 3, e vamos fazer outro vídeo com 4, 5 e 6, para não ficar muito grande, tá bom? Até a próxima!